primeira pergunta que chegou aqui em minhas mãos, eu vou pedir que os irmãos sejam breves no que for possível. Não precisa colocar aqui um tratado teológico inteiro para responder as perguntas, né? Mas vamos lá. Perguntaram o seguinte, preste muita atenção, porque talvez seja também a sua dúvida, né? Aqui para o pastor Heuring. Partindo do que o senhor falou sobre os nossos atos de justiça não ter valor algum, como foi colocado ali no versículo de Isaías 64:6, de que forma nós podemos fazer um paralelo com o texto de Efésios 1:4? Fale um pouco sobre a importância, então, de ter uma vida piedosa. Efésios 1:4. Alguém leia, por favor, aqui, Efésios 1:4. O Alisson, por favor. Achou? Então leia aqui, Ruth. Desculpa, Alisson. Leia aqui, Ruth. Efésios 1:4. É isso mesmo, Efésios 1:4? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Só 1:4. Como que nós fazemos esses dois versos, eles serem amigos um do outro? Na realidade, o que o profeta Isaías, no caso, está falando é de que esse tipo de justiça que pode salvar você por méritos humanos não funciona. Deus considera como imundo. Mas os eleitos, a todo tempo, não é? Antes da fundação do mundo, eles são eleitos para a santidade. Mas antes de Cristo, nossa justiça morta. Em Cristo, a justiça de Cristo imputada em nós, ela produz em nós uma justiça pessoal. Essa justiça pessoal são as obras do Espírito Santo em nossa vida, os frutos do Espírito Santo. E nessa parte você coopera, né, e produz uma vida de santidade. Mas lembrando que Paulo também via dentro do cristianismo duas classes de crentes. O crente que era fraco, débil, não progredia muito no entendimento, vai tratar isso em Romanos 14, e também daquele que já era maduro, já era resolvido, mas que também poderia ter problemas com o orgulho. Então, de fato, eu vejo os dois versículos, eles são unidos, não se contradizem. Não é? A Bíblia interpreta a própria Escritura Sagrada. Então, nós somos eleitos para a santidade. Não existe uma eleição em que não se produza boas ações. Você é justificado e aí, depois disso, você vai produzindo as boas ações que são para Deus vistas em Cristo Jesus como justas. Muito bem. Pediram para perguntar aqui a Marcos Nath. Por que é importante, eu uso mesmo, por que é importante reformar a igreja? Ok. Quando Lutero pregou reforma, ele não tinha em mente abrir uma nova igreja, e sim reformar, né? Acertar, consertar. Reformar a igreja é voltar às Escrituras. As Escrituras foram deixadas de lado. Por quê? Porque o simples não é mais agradável, o simples não é mais importante. E as Escrituras, a simplicidade das Escrituras, elas são a simplicidade é capaz de quebrar as nossas pernas. A reforma, ela veio quebrar pernas, porque a Escritura tem esse poder avassalador. A igreja precisa voltar às Escrituras, somente às Escrituras.
ela precisa entender que a salvação provém de Deus, como o pastor aqui falou, não provém de artifícios, não daquilo que eu compro, daquilo que eu vendo, daquilo que eu construo, é dele. Toda boa dádiva vem de Deus. É importante reformar a igreja, sim, e um passo de cada vez. Inclusive, o que está sendo feito aqui hoje é um pouco disso também. É voltar às origens. Nada mais do que as Escrituras, somente as Escrituras. Amém. Eu vou fazer aqui... Deixa eu fazer logo a outra pergunta de Marcos Nath, que já vai tudo aqui no embalo. Ó. Por que o crente peca mesmo sendo justificado e tendo nascido de novo? Por que ele ainda peca? Bom, a Bíblia fala que aquele que vive pecando é do diabo. Existe uma diferença entre aquele que peca e aquele que vive pecando. Nós não amamos o pecado. Mesmo depois de justificados, e frisando bem essa palavra justificados, isso significa que havia um débito em nossa conta, não tem aquele fiado, não tem aquela coisa do comércio, você fica devendo. Nós também tínhamos uma conta a pagar. Cristo veio e pagou essa conta. Então, ou seja, nós fomos justificados. Agora, é verdade que aqueles que são guiados pelo Espírito, eles vão andar no Espírito e vão evitar certas coisas. Mas os que são guiados pela carne, eles vão alimentar a própria carne com o pecado. Agora é o seguinte, a gente peca menos. O crente peca menos. E outra coisa, o crente peca e o arrependimento é sentir tristeza pelo pecado. O crente, ele não sente alegria após o pecado. Ele sente frações de prazer por ter pecado, mas logo após isso, ele entende que ele peca, mas ele não vive pecando, porque ele já é uma pessoa regenerada, ele nasceu de novo. Eu tenho uma resposta boa para essa mesma pergunta, mas a minha resposta é resposta estilo Cláudio Braga. Por que o crente continua pecando mesmo depois de justificado? Porque ele é pecador. Porque ele é pecador. Eu sou pecador, você é pecador. A diferença é que somos pecadores redimidos. A diferença é que somos pecadores que foram justificados do pecado, enquanto os outros ainda não foram justificados do seu pecado. Por quê? Porque ainda não chegou a eles o tempo aceitável do Senhor. Bem, Pastor Rio está com uma pergunta aqui, consegue ler? Eu vou ler então. Durante as cruzadas, preste bem atenção, se eu conseguir perguntar. Durante as cruzadas, onde todas aquelas pessoas... A pergunta é muito honesta, irmão. A verdade é essa. Preste atenção. Durante as cruzadas, onde todas aquelas pessoas estavam subjugadas pela igreja e muitos morreram na ignorância, quem morreu naquela época será salvo? Sendo que não conheciam Cristo como Salvador? As Escrituras, elas são assim, elas não negociam essa questão. São claras. Verdades que se encontram nela. A primeira delas é que se o Evangelho não chegou, não existe salvação. Paulo disse, como serão salvos? Se não há quem pregue. Então, se a verdade não chegou, elas estão condenadas. Só mediante a Cristo, ao Evangelho. Paulo falou isso em Romanos. Não é? O Evangelho é o poder de Deus. Então, se não chegou lá, foi porque Deus não quis, como a cidade de
Corazim, né? Corazim. Sim. Lá. O evangelho não chegou, aquelas pessoas foram condenadas. Então, se o evangelho não chegar, vai para o inferno. Assim como os índios. Mesma questão. São culpados. Todos são culpados. Todos estão destituídos da glória de Deus. Justificação é isso. Alcança, torna inocente e ele é salvo. Está lá. É salvo antes, justificado depois. Então, não tem outro caminho. Ou é pelo evangelho ou não é. A palavra de Deus ela é muito clara. Diz que quantos foram os que pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus? Todos significa o quê? Todo mundo. Todo mundo, irmãos. Agora, eu quero que você tenha pense em cima do que eu vou lhe falar aqui. Se a pessoa que está no canto mais remoto deste mundo, que não tem conhecimento algum do Evangelho, nunca chegou o Evangelho naquele lugar remoto, se eu não pensasse que se ele não receber o Evangelho, ele será condenado, se eu não pensasse assim, nós seremos as pessoas mais tolas. Porque o que nós gastamos com dinheiro, com missões e evangelização não é brincadeira. Não seria mais fácil deixá-la então na ignorância? Seria mais fácil deixá-la na ignorância. A questão também é que quando Paulo fala, se o mistério não for revelado, já foi. O mistério tem que ser descoberto, tem que ser revelado. Só o evangelho pode revelar. Porque o evangelho é o poder da salvação. Eu estou pensando que está alguém. Bem, eu tenho outra pergunta aqui e já vou encerrando. Tenho só mais duas, na verdade. Uma pergunta simples, irmão, mas eu acho que as perguntas simples, elas são assim as mais, não é que complica, mas elas são as mais sinceras. Talvez realmente uma pessoa pergunte, não tenho o nome aqui, também não vou perguntar quem foi, mas eu já tive essa dúvida. Isso aqui acabou comigo durante muito tempo. A pergunta é simples. Como saber se eu sou justificado ou não? Existem evidências, né? Existem evidências porque na realidade existe uma ordem na salvação. Deus elege, né? Depois da frente que Ele salva você, você é justificado. A vida cristã, a obediência à palavra são evidências, comunhão com o Senhor, alegria no coração são evidências. O fato de você estar aqui essa noite pode ser também uma boa evidência, não é? Estar aqui para ouvir a palavra como ela é, de fato. Existem muitas evidências que testificam de que você foi justificado. A vida em santidade é uma evidência. A busca pela palavra é uma evidência. Então, são os frutos que dizem quem vocês são, de fato. Eu não tenho como dizer, você é justificado. Deus conhece você, sabe quem é você, elegeu você. Então, essa coisa é muito, não é? A gente tem pistas, evidências, na realidade, né? Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele diz: pelos seus frutos os conhecereis, né? Quer saber se você foi justificado, meu irmão? Olha para a sua própria vida e veja se você tem tido uma vida que mostra isso em atitudes. Se você tem realmente amado a palavra de Deus e abominado o pecado. E se quando você peca, se você se regozija e deita e rola no pecado, ou se você se levanta e se dobra arrependido diante do Senhor, implorando perdão pelo que você fez. São coisas a se pensar. Uma das coisas é a fome que você tem por Cristo. De amá-lo, de
entender a sua verdade, querer seguir seus passos, de aceitar seu sofrimento. Paulo disse: nós somos co-herdeiros, com ele também padecemos, sofremos com ele também. Então, isso também são evidências de que você foi justificado por Deus. A última pergunta tinha que ser para mim, né, irmãos? Eu dou estudo na igreja, estou na igreja direto. Está fazendo pergunta para mim hoje. Mas amém, né, irmão? Glória a Deus, porque a pergunta é ótima. Porque a pergunta é ótima. Me perguntaram assim: a igreja da Idade Média quase não se parece com a atual, né? Lógico, ele fez uma ironia, porque é igualzinho, irmãos. O que a igreja hoje faz é o que a igreja da Idade Média fazia. Só ressaltando, o homem quando saiu do paraíso, quando pecou, é o mesmo homem de hoje. Depravado, mentiroso, assassino. O mesmo. Mudou a tecnologia, mudou. Evoluímos entre aspas, em algumas coisas, mas caráter moral, a depravação, é a mesma. Naquele tempo, na igreja, os líderes da igreja, o Papa, vou falar assim claramente, né? Que a igreja da Idade Média era apenas uma. Não tinha mais do que uma igreja cristã na Idade Média, existia uma igreja cristã. E era alguém de vida totalmente moral, né? Alexandre VI, o Papa que tinha o nome de Borgia, os Borgias, ele era totalmente depravado. Ele tinha relação incestuosa com a filha e o irmão com a irmã, tudo dentro da família. Além de ser assassino e tantas outras coisas, o pecado na liderança da igreja, as pessoas viam acontecer. Hoje acontecem pecados assim também na liderança da igreja, irmãos? Acontecem. E muitos deixam de lado, deixa passar, não, é bom, não fala disso, deixa para lá, esconde. Irmãos, a igreja hoje padece da mesma doença. Os sintomas são os mesmos. Se vendia lá o perdão e indulgência, hoje faz a mesma coisa. Hoje, se você não tiver, se você não comprar, você não pegar o envelope tal, colocar a quantia tal, Deus não vai lhe abençoar. A igreja é a mesma. Lá era o Papa. Hoje tem pastor que tem quase o poder de Papa. Tem apóstolo, pai apóstolo, patriarca, e por aí vai. Então a igreja realmente é igualzinha de hoje. Aí ele perguntou, se realmente é igual, a igreja atual, como nós pequenos reformadores podemos fazer para mudar a situação que a igreja atual se encontra? Só tem um jeito. Se você quiser saber, a mensagem do pastor Marcos amanhã vai falar sobre isso. Mas eu vou responder aqui, fique tranquilo. É que é o tema dele amanhã. Irmãos, a reforma começa, sabe em quem? Em nós, em mim, em você. E sabe como que começa? Do mesmo jeito que começou. Traga a palavra de Deus para o centro de sua vida. E que o guia da sua vida seja somente as Escrituras. Que você creia que a salvação ela é somente pela fé. Isso é somente pela graça de Deus. E que ela acontece somente por meio de Jesus Cristo. E que tudo isso deve produzir glória somente a Deus. Viva a sua vida dessa maneira. E eu vivo a minha vida dessa maneira. Nós já estaremos fazendo grandes coisas. Às vezes nós esperamos que a igreja vai ser reformada assim, pufa, reformou. Não é, irmãos. Começa em cada um de nós. Mas o ponto de partida é, traga a palavra de Deus na totalidade dela. Doa a você ou não o que está escrito ali. Doa a mim ou não o que está escrito ali.
Se a palavra de Deus, ela condenar as minhas atitudes, que elas sejam condenadas e que eu mude a minha atitude, mas que ela seja a palavra de Deus e seja sempre verdadeira. E aí, com certeza, nós começamos a reformar as nossas vidas. E assim será a igreja. Agradeço a presença de todos aqui nessa noite.